Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar falando sobre a cidade de Conservatória, que fica no sul fluminense. Vamos então começar pela história de Conservatória. Seu nome primitivo era Santo Antônio do Rio Bonito. No século XIX, o desenvolvimento das terras na Interlândia do estado do Rio teve a sua principal base no crescimento da agricultura, começando pela cultura da cana-de-açúcar e principalmente o plantio do café. Na aldeia de Santo Antônio do Rio Bonito, em consequência desse desenvolvimento agrícola, foi criado em 1824 o curato, que era chefiado por um vigário. Segundo os historiadores, a aldeia dos índios Ararais teve a sua organização oficializada em 1789, no vice-reinado de Dom Luís de Vasconcelos. No entanto, só em 1824, uma sesmaria de terra que compreendia uma légua quadrada foi doada aos índios e assim foi criada Conservatória, que significa o registro dos índios. Tal qual um cartório, termo esse que até hoje é usado em Portugal como sendo o registro de pessoas e fatos. Depois do declínio do café, Conservatória passou a ser procurada para tratamento de saúde, por possuir um bom clima. Hoje sua economia baseia-se na agropecuária e no turismo. Conservatória pode ser um local de tradição em serestas e serenatas. Tem na maioria de suas casas afixada na fachada principal uma placa com o nome e autoria de uma música de seresta, escolhida pelo próprio morador. Região turística do Vale do Café. Mais especificamente dentro do município de Valença, existe uma cidade que é um verdadeiro charme. Conservatória é uma cidadezinha no sul fluminense, conhecida como a cidade da seresta, e que ainda se destaca por sua beleza, charme e de alguns aparelhos turísticos únicos. Segue agora atrações importantes para o seu enriquecimento cultural, que não podem faltar em sua visita à Conservatória. Segue a Igreja Matriz de Santo Antônio. Em 1850, iniciou-se a construção da atual matriz, que só foi inaugurada em 1868. Mesmo sem nunca ter sido terminada, a sólida construção em pedra e cal, sob inspiração neoclássica e maneirista, ficou desprovida de torres e das tribunas que ficaram por terminar. Segue agora o Museu da Seresta e Serenata. A casa foi construída na segunda metade do século XIX para servir de residência.
ao longo dos anos sofreu intervenções diversas. De 1960 a 1970, foi residência dos irmãos Joubert e José Borges, este último falecido em novembro de 2002. Agora, o Museu Silvio Caldas, Gilberto Alves, Nelson Gonçalves e Guilherme de Brito. O acervo reúne documentos, fotografias, discos e objetos pessoais destes artistas. A Casa de Cultura de Conservatória. Construído por volta de 1858, situa-se em rua residencial, tendo nas proximidades a Praça Getúlio Vargas, onde se localiza a Igreja de Santo Antônio. Agora, o Museu Vicente Celestino. Vasto material pessoal de Vicente Celestino e Gilda Abreu, sua esposa. Possui discografia do artista, roupas de filmes e do casamento. Galeria dos Imortais, com acervo de outros artistas. Sala de pesquisa da MPB, com mais de 2.000 fotos, recortes de jornais e revistas. Segue agora o Túnel Maria Comaide Nossar, que é o túnel que chora. Em 1876, o então distrito de Santo Antônio do Rio Bonito estava no auge com seus cafezais. O único meio de transporte era feito no lombo de burro, sendo necessário criar uma ferrovia cujas obras tiveram início em 1877. E em 1880 chegaram próximos a uma grande montanha, tornando-se necessário a abertura de um túnel. Este túnel foi aberto com 2 frentes de trabalho escravo que se encontraram no meio daquela escavação, tendo início a construção do túnel no ano de 1879 e o término em 1883, tendo sido inaugurado com a presença da família real. Aproximadamente, o túnel tem 95 metros de extensão, 5 metros de largura e um pouco mais de 3 metros de altura. Todo de pedra, sem qualquer revestimento, iluminado com lampiões antigos a eletricidade e com calçamento em pé de moleque. O túnel encontra-se em estado de rocha bruta, sendo possível observar o trabalho artesanal dos escravos em sua escavação. Hoje é utilizado para a passagem de carros e pedestres. Agora, a Ponte dos Arcos. Essa ponte situa-se na estrada Conservatória Santa Rita de Jacutinga, entre as localidades de Conservatória e Pedro Carlos, às margens do Rio Prata, entre morros. Foi inaugurada no século XIX, no ano de 1883, com a visita de D. Pedro II. A Ponte dos Arcos possui 100 metros de extensão e 12 metros de altura aproximadamente, e foi erguida em pedra cal e óleo de baleia,
compõe-se de 2 arcos plenos, construído à maneira egípcia, com pedras justapostas, funcionando a tração e compressão. Sua base é constituída de grandes pedras sobrepostas e o corpo da ponte com pedras menores e roliças. Agora, por último, o Balneário Municipal João Raposo de Melo, a Cachoeira da Índia. Possui 2 pequenos saltos, somando uma altura total de 3 metros, possuindo um poço de área com cerca de 70 metros quadrados e de pouca profundidade. A cachoeira está localizada no Rio dos Índios, em área ampla e urbanizada pela implantação do balneário, composta de restaurante, bar, sanitários, campos de futebol society e quadra de vôlei. Agora, fica a dica. Conservatória não é só serestas e serenatas. Ela tem também uma história e um grande patrimônio cultural a ser explorado. Fica aqui a nossa dica e até o nosso próximo vídeo. E não esqueçam que sempre eu deixo na descrição do vídeo a fonte de pesquisa. Até a próxima!